para fazer uma entrevista com Sidney Schneider, que veio direto de Porto Alegre a convite do SESC para fazer uma palestra com os alunos do ELISA. Vamos conferir. Deu. Essa palestra está acontecendo no salão de atos da nossa escola. Vamos lá conferir. Não cansar muito vocês, eu vou ler só um poema aqui. Pega. Agora nós vamos fazer algumas perguntas. O senhor é natural de Porto Alegre? Eu não nasci lá. Na verdade, eu nasci em Cruz Alta, mas eu, felizmente ou infelizmente, eu tenho pouco a ver com a cidade, porque eu me criei mesmo em Santa Maria, que eu passei a morar lá a partir dos 4 meses de idade. Né? Eu estou lá bebê e fiquei lá até os 21 anos. E em 1982 me mudei para Porto Alegre e estou lá esse tempo todo. Qual o livro que o senhor escreveu que mais lhe marcou? Bom, eu não sei se tem um que mais me marcou, porque cada um marca de uma maneira, né? O primeiro livro que eu publiquei foi uma tradução, Os Versos Singelos, do José Martí, autor da letra da música Guantanameira. Aí tem aquele impacto do primeiro livro, né? Depois, o segundo livro foi o primeiro livro individual próprio meu, né? Que não era uma tradução, que é o Plano de Navegação. Daí eu fui fazer o lançamento, pensei assim, não vai ninguém, né? Ninguém me conhece, aquela coisa toda. Daí foi um lançamento assim, onde tinha uma grande quantidade de pessoas, fiquei super contente. Aí que tu te apresenta mais ou menos enquanto poeta, né? E até o meu último livro de poesia, por exemplo, é o Quixiligangues, que é uma palavra curiosa da língua portuguesa que eu resgatei, que significa coisa pouca. É um livrinho pequenininho, eu até não esperava muita repercussão dele, e incrivelmente foi o que mais teve repercussão, né? Então cada livro acaba sendo importante. Talvez o que eu vou lançar agora daqui a pouco, em cerca de 2 meses, que é um livro de contos, Andorinhas e Outros Enganos, talvez me cause outro tipo de emoção, de referência, né? Mas todo livro é legal de lançar. Como aconteceu o convite do SESC para vir palestrar em Uruguaiana? Eu já trabalho com o SESC faz alguns anos, se não me engano, desde 2008, em atividades diferentes do que esta, né? Participando de palestras como debatedor ou como coordenador de uma mesa. Eu já dei oficinas literárias, né? Oficinas de poesia, oficinas de leitura de poesia, né? Aí mais dirigidas a um público especializado, as oficinas para outros escritores das cidades, ou para professores, ou estudantes, ou pessoas interessadas, né? E aí esse ano foi um prazer muito grande ser novamente convidado para participar do SESC Mais Leitura. Já estive em outros municípios, e a gente vai para uma cidade, fica 2 dias na cidade, né? E aí faz 4 turnos, né? De manhã e de tarde, nos 2 dias, sempre conversando com estudantes de escolas públicas. E o autor que eu trabalho nessa exposição, que é o João Cabral, aí eu foquei para alunos de ensino médio. Que impressão você tira da nossa escola? Bom, em primeiro lugar eu cheguei aqui e achei muito bacana, que é um colégio espaçoso, né? Às vezes um colégio muito comprimidinho, assim. Em Porto Alegre, principalmente, tem uns colégios que todo o espaço do colégio ele é ocupado por prédios, né? A gente tem que caminhar assim, num corredor fino entre um prédio e outro, dá uma sensação de uma coisa fechada. A primeira impressão que eu tive é que tem espaço para respirar e para pensar, né? Às vezes parece que o pensamento precisa se expandir, assim, inclusive fisicamente. E tem esses gramados, ali tem dá até para filmar, ali tem uma primavera ali, né? Um lugar espaçoso, um colégio grande, né? Com pessoas assim, interessantes, tanto entre os professores como entre os estudantes, e eu me senti muito bem recebido aqui. Inclusive até para vocês, né? Na medida em que no colégio tem inclusive um jornal, né? Multimídia e tal, uma coisa muito interessante, eu acho. Até fiquei surpreso por ser convidado a dar essa entrevista, achei muito legal, até comentei com o pessoal aqui da produção do SESC local. Quais as impressões que o senhor tirou da nossa cidade? Como eu moro em Porto Alegre, que evidentemente é uma cidade maior, a primeira coisa que eu sinto aqui é que é uma cidade mais tranquila.
não é só por causa do trânsito e tal, tem uma certa tranquilidade no ar e isso eu percebo. Gostei muito daquela praça, né, que tem um quiosquezinho, um restaurantinho, uma coisa na praça ali, dois parece, não sei se um é bar ou um restaurante. Gostei de andar por ali, caminhei um pouco pela cidade. Pretendo visitar, se tiver um tempinho amanhã, cruzar a ponte, né, ir lá para o outro lado. Eu já conhecia a Uruguaiana, mas faz uns 20 anos que eu não vim aqui. Em quais outras cidades o senhor palestrou? Com esse projeto eu já estive em Livramento, em Santa Cruz, em Uruguaiana agora, né, e estou indo para Cachoeirinha, né, que é mais próximo de Porto Alegre, porque esse projeto, a cada 2 meses que a gente vai para uma cidade diferente. No que o senhor busca contribuir para a aprendizagem dos jovens que estão pré-vestibulando? Eu não escolhi, foi um acaso, mas justamente um dos livros que eu abordo nesse bate-papo aí com os estudantes é a Educação pela Pedra, que está presente, né, na exigência de leituras para o vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, né? Mas o objetivo não é só a questão do vestibular, mas assim dar uma outra dimensão do trabalho da linguagem. Como eu digo nas minhas palestras, o sujeito que lê e que lê poesia, principalmente, que é o trabalho assim, digamos, mais sofisticado com a linguagem, ele aprende muito para a vida, porque é muito difícil de enganar uma pessoa que tem o hábito de ler poesia, porque ela está muito habituada aos diversos sentidos da linguagem, a pegar aquelas coisas que escapam no ar, né? E na medida que você se torna um leitor de poesia, você fica habilitada ou habilitado para ler em profundidade qualquer coisa. Às vezes algumas poesias podem parecer inicialmente mais difíceis, mas eu normalmente aconselho a pessoa a ler ou começar a ler pelo que mais lhe interessar, né? Por alguma coisa que lhe interessou, vai atrás. O senhor falou em poesia, eu queria saber qual a poesia que marca sua vida. Olha, eu acho que muitas, né? Eu não consigo assim, dizer que tenha uma só que seja tão marcante assim. Talvez eu pudesse falar em alguns autores, né? Por exemplo, eu escolhi o João Cabral, a escolha era minha, porque evidentemente eu gosto muito do trabalho com a linguagem da poesia do João Cabral, mas eu poderia falar aqui no caso do Drummond de Andrade, no Manuel Bandeira, no Ferreira Goulart, que por exemplo foi um poeta que me marcou, porque eu li ele quando era adolescente, foi o primeiro livro completo de poesia que eu li, foi um livro dele, e aquilo me marcou profundamente porque eu fiquei muito interessado em poesia a partir da leitura desse livro. Às vezes, quando a gente só aprende poesia no colégio, e tem que estudar os autores daquelas épocas todas, às vezes poemas muito antigos, o estudante não se liga, acaba achando poesia uma coisa chata, né? Mas quando a gente descobre um autor que diz alguma coisa pra gente, né, que tem a ver com a vida da gente, né, aí tu acaba entrando nesse meio dos poemas e das poesias, né? Então isso eu aconselho, é legal ir atrás de alguma coisa que tu tenha inicialmente gostado, para que não seja só uma leitura obrigatória para o vestibular, ou para a prova, ou para isso, ou para aquilo, né? Mas alguém que te diga alguma coisa, como a gente prefere uma música ou prefere um filme. Né? Agora eu pedir para o senhor deixar uma mensagem para nós alunos. Uma mensagem assim, relâmpago? É. Claro que não tem nada pré-pensado, mas eu acho assim, vão atrás das coisas que, agora falando não só da poesia, mas vão atrás daquilo que vocês gostam, né? Que daqui a pouco vocês vão estar no mundo adulto e profissional, né? E é muito importante a gente fazer o que a gente gosta, porque a gente faz melhor, né? A gente investe mais naquilo, né? Às vezes é um pouco difícil achar isso, até porque a gente tem que, muitas vezes, termina o ensino médio e já tem que escolher o que vai fazer, qual é o vestibular que vai fazer, ou se vai trabalhar o que vai fazer da vida, né? Às vezes a gente se engana, eu mesmo fiz um curso antes, por exemplo, em engenharia florestal, só mais tarde que tomei uma espécie de decisão interna, não, que eu quero fazer, escrever, ser escritor, ser poeta e tal, etc. Aí bem mais tarde fui fazer um curso de letras, né?
Não é necessário ter o curso de letras para ser poeta ou escritor, mas como eu era interessado na área, eu resolvi fazer, né? Então, por exemplo, para mim hoje estar aqui trabalhando, né, vindo aqui pelo Sesc, para mim é um prazer, porque eu gosto muito de poesia, né, ou de literatura, não precisa ser só poesia. Então falar do João Cabral de Melo Neto, ou expor alguns poemas ali, para mim é um prazer. Nós, Elisa, agradecemos a sua presença aqui. Muito Tá legal, obrigada eu que agradeço. pela entrevista. Tá legal, muito obrigado a todos. Já tira uma foto comigo, claro.